Ele era um cara que tinha muita fé. Só que, ao mesmo tempo, a vida dele parece realmente um filme, parece uma série da Netflix. Ele é cooptado, ele busca a religiosidade lá com 14, 15 anos. Ele era metaleiro, cabelo comprido, e ele não se sentia bem nas igrejas cristãs. Diziam que olhavam para ele torto, não gostavam da aparência dele. E aí ele mandou uma carta para São Francisco, imagina isso nos anos 80, mandou uma carta que era uma igreja satânica. Porque nos Estados Unidos existe liberdade para tudo, inclusive Sim. para a religião. Então é livre você ter uma igreja satanista. E aí responderam para ele dizendo que tudo bem, que não era assim, você não entrava, você tinha que ser escolhido. E aí ele estava numa biblioteca e alguém chega perto dele e fala, olha, eu sou da igreja e eu vou te aceitar lá. E ele faz todos os rituais, ele faz o ritual de vender a alma, tal, e palavras dele. E a partir daí, ele começa a cada vez mais adentrar nessa seita, até que, palavras dele, ele teria que fazer um pacto maior com a vida de um ser humano. Tipo aquele sacrifício que a gente vê em filme. A gente vê em filme. É isso aí, que seria de uma criança. Aí ele reluta, ele se nega, ele diz que não ia conseguir fazer isso. E nesse meio tempo, ele fazia magias, fazia trabalhos, enfim, tudo mais, para fazer o mal para as outras pessoas. Ele diz que tem uma parte muito interessante que é isso que a gente pode pegar do início, que é o seguinte, você vê que ele não se colocava bem na sociedade, ele se sentia meio que excluído e também com problemas familiares. E aí quando o satanista vem, ele diz o quê? Olha, o Satã não é exatamente como estão dizendo. Ele é um cara bacana. Você vê que ele não se deu bem com o pai. Tanto é que ele, biblicamente, ele convence ali 1/3 dos anjos. 1/3 vão junto com Lúcifer, com o Satã. E eles falam, tá vendo? A gente quer prosperar, a gente queria melhorar, a gente queria ter tanto poder quanto o pai. É a mesma coisa que você está sentindo. Você não se coloca na sociedade, você quer progredir. Exatamente. Você quer progredir, você quer melhorar, você quer ter dinheiro, você quer ter fama. Qual é o mal em ter dinheiro, fama e poder? Então esse é o jeito que eles vão cooptando. E a partir daí, obviamente, para você ter mais poder e mais resultado, você tem que começar a cumprir várias tarefas, as quais lá atrás ninguém te falou. Certo. Que aí é fazer o mal para as outras pessoas, fazer trabalhos de morte, fazer esses trabalhos espirituais, onde tem sacrifícios de animais, e depois chega palavras dele, que de humanos e tudo mais. E aí, olha que interessante essa parte. Ele começa a namorar com uma menina evangélica. E a menina vê que ele tem uns livros ali sobre Lúcifer, sobre satanismo e tudo mais. E a menina fala pro pastor, olha, meu namorado tem uns livros satânicos, o que a gente pode fazer? O pastor, olha, quero falar com ele. E aí ele, sabendo disso, fala, ok. E ele faz um trabalho pro pastor morrer. E aí quando marca para eles se encontrarem, acho que a secretária do pastor falou, olha, ele não vai poder te atender. Ele até fala, lógico, ele morreu, né? E aí o pastor liga para ele e fala, não, eu sofri um acidente de carro, mas eu quero falar com você. E aí ele falou, poxa, peraí, como assim? Foi a primeira vez que quando ele faz um trabalho e não pega o trabalho, porque ele era poder altíssimo ali. E ele junta outros satanistas ali, acho que eram 5, se não me engano, e fazem o trabalho de novo no cara. Ele fala, agora vai pegar. No pastor. No pastor. E esse pastor fala, vem aqui na minha igreja que eu quero conversar com você. E não pega. E ele falou, foi a primeira vez que eu vi que não pegou um trabalho que eu tinha feito. E aí quando ele entra na sala lá do pastor, ele só lembra que o pastor fechou a porta e veio com a mão para orar em cima dele. Ele falou que a última visão que ele tem era a mão do pastor chegando perto dele. E aí depois quando ele acorda, ele tá todo suado, tá tudo quebrado lá, o pastor também todo suado, sem gravata, aquela loucura. Ele falou, o que aconteceu aqui? Ele falou, você tá liberto. E aí foi quando ele sente que o coração dele, palavras dele, se encheu do Espírito Santo, se encheu de Jesus, e ele fala, cara, mas eu vou conseguir sair, porque eu sempre ouvi que quando você quer sair, pastor exorcizou ele. Exorcizou ele, o pastor exorcizou ele. E aí ele fala que ele consegue encontrar a luz, ele consegue encontrar toda a sabedoria que ele buscava. Só que ele começa a receber retaliação. É aí que a coisa começa a entortar. Dos satanistas. Dos satanistas. E aí, quando foi isso?
essa transformação acho que já tem alguns anos aí, bastante anos. Acho que tem acho que mais de uma década, pelo menos. Eu não sei exatamente quando. Mas qual que é o problema, Emílio? Aí acontecem uns problemas que daí você fala, e aí, existe uma luta espiritual, sim ou não? O filho dele se suicida. Do Mastral. Sim. Do Mastral. Com 15 anos, o menino entra em depressão e aquela briga interior, aquela loucura toda e ele não consegue trazê-lo de volta e a depressão cada vez mais e o menino se joga na frente dos trilhos do trem. Caça. Não obstante, a mulher dele começa a entrar em depressão. E aí... A evangélica. Não. Uma outra... Aquela namoradinha. Aquela é outra. Aquela não progrediu. Tá. Aí a mulher dele entra em depressão. E aí a internet começa a julgá-lo. Incessantemente. E alguns perfis, inclusive religiosos, extremamente fortes. Eu não vou falar o nome dele, mas que atacou ele constantemente. Caramba. Dizendo que ele provocou a morte do filho. Olha isso. O cara abre um podcast, esse cara é um cara que tem aí uma visibilidade absurda e fica jogando na rede que ele é um charlatão, que ele não tinha nada disso, que era tudo uma mentira, que ele provocou a morte do filho, que ele provocou a morte da esposa. Pô, você tá emocionado. Você era chegado ele se envolveu, ele entrevistou ele. Cara, eu conversei muito com ele, entendeu? Mas você conhecia ele de tempos? Era um cara... Não. Olha como eu conheci ele, Emílio. Pediram para eu analisar ele. Entendi. Falaram assim, analisa esse cara é charlatão, analisa esse cara. Aí eu comecei a analisar e foi logo depois que ele perdeu a esposa dele. E eu vi um cara transtornado, Emílio. Eu vi um cara que ele sofria demais, ele tinha uma tristeza profunda, muito grande. Eu falei, eu não vou analisar esse cara. Sim. Eu não vou, pra que eu vou analisar? Porque realmente tinha coisas ali que ele contava que eu falava, poxa, acho que não é bem assim. Ele contava de um jeito, contava de outro, tinha coisas que, sei lá, talvez fosse uma mentirinha, fosse algo que... Mas o que isso ia mudar na vida das pessoas? O que isso ia mudar na vida dele? Sim. E eu me recusei a analisar. Eu falei, eu não analiso o Mastral, eu não vou analisar. Ele é coaching? Tipo coach? Não, ele é espiritualista, ele é um cara que estudou muito as religiões, sabe? E ele se converteu, assim, profundamente. Tanto é que você vê a vida dele, ele tem essa perda com o filho, ele tem essa perda com a esposa, acusam que ele largou a esposa dele, e a esposa dele em casa, se medicando, ninguém sabe ao certo se ela tomou remédio demais, porque ela teve uma parada cardíaca, né? Então dizem que ela também pode ter se suicidado. Olha que doideira, cara. A vida do cara é toda torta. A internet é cruel. E aí eu falei, eu não vou analisar. Pra que eu vou analisar isso? E aí, o que acontece agora? Ele fica toda hora recebendo haters, toda hora recebendo que ele é charlatão, toda hora recebendo que ele não é nada disso, que ele é uma figura, que ele nunca foi satanista, e blá, 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 e blá, blá, blá. E aí acontece isso dele ser encontrado. Ninguém sabe ao certo ainda. Estão dizendo que ele deu um tiro na cabeça, porque ele foi encontrado... Escutaram barulho. Né? Só que, ao mesmo tempo, ele acabou, faz 9 dias que ele tem uma... E tá no ar, no YouTube, se alguém fizer uma pesquisada aí, ele fala assim, olha, eu vou ter um treinamento agora, dia 31 de agosto, ao vivo, para eu... chama até Não Olhe Para Cima. Põe lá, Não Olhe Para Cima, Mastral, é capaz de aparecer. Mastral. Mastral e põe Não Olhe Para Cima. Ele falando, olha, pessoal, vamos nos encontrar, vai ter um evento agora, eu quero viver, eu quero arrebatamento, eu quero sentir o arrebatamento. E de novo, é complicado? É complicado. Ele pode ter tirado a vida? Pode ter tirado a vida. Pode ter sido uma perseguição? Ninguém sabe, porque esse cara mexeu com pessoas extremamente poderosas. A gente sabe que o satanismo... Olha, esse vídeo aí, tem um vídeo de 1 hora. Foi agora, 9 dias. E ele tá lá. Só que, de novo, eu nunca consegui sentir o Mastral completamente feliz. Olhando a linguagem silenciosa, fazendo análise, você vê uma tristeza no olhar dele profundo, você vê que ele não estava bem, ele não estava feliz, lógico, né? E ele não estava, mesmo quando ele parecia que ele estava estável, para mim, ele nunca estava estável. Ele era uma bomba relógio.